um prazer estar aqui, muito obrigado, estou muito grato à organização por me ter convidado, um cota no meio de tantos jovens. E para mim é desde já um prazer estar aqui, porque gosto muito do conceito de TED, aprendo com o TED há anos e é muito grato aprender com o TED em Braga, na minha cidade. Gostei muito quando o Pedro há pouco afagou o B. Eu vou-me permitir fazer a mesma coisa, porque é a minha cidade e, portanto, é muito caro estar em Braga num TED. Obrigado. Quando a organização me pediu para falar, eu devo dizer que tive a tentação de falar sobre... Estou farto de falar das mesmas coisas e tive a tentação de vos falar sobre uma coisa completamente diferente. Apeteceu-me falar sobre os livros da minha vida, copiar um bocado o João Bernardo da Costa, mas depois devo dizer também que muito pressionado, positivamente pressionado, para falar daquilo que afinal ocupa grande parte do meu dia e em face da importância que o tema económico tem para o país. Nesta altura, eu acabei por continuar a falar do mesmo, que é de economia, de empresas, que é, afinal de contas, o que faço. Deixem-me contar-vos um bocadinho, para todos os efeitos, o que é que eu faço. Eu não gosto de contar esta história porque já estou farto de a contar. Honestamente, já estou cansado de dizer a mesma coisa. Portanto, já não tem piada para mim. Já passou a ser boring. Okay? Eu não gosto de boring. Basicamente, eu trabalhei muitos anos na zona de distribuição. Portanto, fui investidor na Universidade de Minho, no início da minha carreira. Licenciei-me aqui. Criei a primeira empresa logo à saída da universidade. Não me dei bem na universidade, gostava muito de ser professor, mas não gostava de produzir ciência. Gosto de aplicar ciência, não gosto de produzir ciência. E criei a minha primeira empresa logo a seguir. Já criei desde então mais 8, ok? Basicamente, fiz um percurso que foi marcado por muito trabalho e, a certa altura, entrei no Grupo Sonai como diretor de sistemas de informação. Virei merceeiro, fui merceeiro digital durante sensivelmente 15 anos e vivi um período muito gratificante da história da Sonai Distribuição, quando ela passou de 0,5 bilhões de euros de vendas para 5 bilhões de euros em 6 anos. Decuplicou as vendas em 6 anos. E foi muito, muito interessante para mim ter participado, desde logo, nesse trabalho de equipa que foi extraordinário. Volvido esse período, decidi que estava farto de dar a ganhar dinheiro aos outros, com toda a sinceridade, e decidi trabalhar pela primeira vez à séria para mim próprio. E criei uma empresa chamada Enabler. A Enabler nasceu em Braga e no Porto e ela cresceu de dentro de um só cliente, chamado Sonai, para o mundo. Hoje, a Enabler foi comprada há sensivelmente 3 anos por uma grande empresa indiana chamada Wipro, que tem 130 mil engenheiros. Eu repito, 130 mil engenheiros. E, basicamente, essa empresa, hoje, a partir de Braga, vende 130 milhões de dólares e faz 30 milhões de dólares de resultados. Okay? E é uma das empresas que contribui para Portugal, nesta altura, exporte 700 milhões de euros por ano de tecnologia, 2 vezes o vinho do Porto. Vou repetir, nós exportamos 2 vezes mais dinheiro em tecnologia que no vinho do Porto. Já agora, este número, eu vou arguir, ou vou defender a tese, que este número devia ser multiplicado por 5. Nós devíamos exportar 3 a 4 bilhões de euros de tecnologia a partir de Portugal, porque temos todas as condições para o fazer. E é sobre isso que eu vos quero falar. Portanto, eu quando pensei sobre o que é que vos havia de dizer, achei que a experiência, porque passei esta semana eu estive em Silicon Valley. Estive em Silicon Valley com o Presidente da República, com o Carlos Oliveira, que vai estar convosco agora à tarde, e achei que a experiência foi tão interessante que o melhor que eu tinha para vos dar, para partilhar convosco, era justamente algumas lições que recolhi desta semana. Muito bem, deixem-me contar-vos então um bocadinho o que é Silicon Valley. Silicon Valley é um espaço geográfico equivalente à distância entre Braga e Porto. Não estamos a falar de um espaço geográfico muito grande, estamos a falar de um espaço geográfico equivalente à distância entre Braga e Porto. Já agora, o mesmo espaço que cabe no Grand Canyon. No Grand Canyon tem 40 km de extensão, 2 km de profundidade, e é um buraco que é daqui ao Porto. Ok? Silicon Valley cabe nesse buraco. Ok? Basicamente, é um buraco muito especial este, porque aqui radicam trilhões de dólares de valor. 40% do venture capital dos Estados Unidos está aqui. Okay? Numa zona muito particular da Califórnia.
quando eu estive esta semana em Silicon Valley, eu visitei a Google, visitei a LinkedIn, visitei a Oracle, visitei a VMware, visitei uma série de empresas. O que é que eu encontrei? O que é que me excitou? O que é que, de alguma maneira, marcou a minha visita? Foram estas as coisas que eu encontrei. A primeira coisa que encontrei a ambição, a paixão, vou usar a palavra que foi usada e muito bem por alguns colegas, de mudar o mundo. Esta semana falei com um senhor que criou o Excel. Estive 2 horas com ele. Okay? O senhor tem 65 anos e comportava-se como um miúdo. Estava divertidíssimo. Okay? Trabalhava hoje, já não na Microsoft, trabalha na VMware, que é só a empresa líder mundial de virtualização, e basicamente estava a pensar num mundo... Vocês gostam do Matrix? Eu gosto. Okay? E eu acho que nós vamos viver o Matrix. Acho que daqui a 10 anos nós vamos ter mais devices ligados à rede que não são usados por humanos, ou seja, máquinas, do que propriamente devices usados por humanos. Esta sala vai ter centenas de objetos a comunicar com a rede, sem ninguém interferir com eles. Este mundo chama-se o mundo machine to machine. Está a ser construído agora. Este senhor com que falei está a trabalhar nesse mundo agora. Eu gosto disso. Eu sou membro da Associação Americana de Futurologia. Não confundo isto com o Zandinga. Okay? Eu sou futurólogo na medida em que gosto de construir o futuro. Eu não gosto que o futuro me aconteça. Eu gosto de construir o futuro, de edificá-lo. E o que eu vi, quando encontrei este senhor na VMware, o Richard, é que ele estava a construir o futuro agora. E isso é, desde logo, excitante e inebriante. O que é que eu vi mais? Vi uma mistura explosiva de competição desenfreada e colaboração. E quando digo colaboração, estou a falar de colaboração desde logo no capital. Vi partilha do capital das empresas. Não vi um espírito de ser dono da empresa e querer o capital todo para vocês, como se fosse um bolo que é só para mim. Vi um espaço de partilha entre sócios, em que pessoas muito inteligentes, muito exigentes, aceitam que partilhar é o normal. Essa lição é uma lição que, desde logo, era importante que todos os empresários digitais que estiveram nesta missão recolhessem. Porque nós ainda em Portugal temos um espírito muito saloio, para não dizer parolo, okay? Sobre este tema. Terceiro assunto, obviamente vi acesso a talento extraordinário concentrado num único espaço geográfico, vindo de todo o mundo, também português, e vi também acesso, obviamente, podem passar para o slide anterior, se não se importa. Muito obrigado. E vi acesso a capital, vi acesso às melhores ventures do mundo, com um volume inusitado de dinheiro para financiar esta dimensão da economia. Vi também um monte de trabalho. Eu estive com empresários que me contaram que trabalhavam 70 horas por semana. Normalmente. Porque gostavam do que estavam a fazer, porque aquilo não era trabalhar, era viver, como há pouco se referia aí bem, e, nesse sentido, não lhes custava fazer isso. E que isso não era nenhuma obrigação, era simplesmente vivencial, era prazer. E isto é muito importante, porque não é possível construir grandes empresas sem muito trabalho. Eu estive na LinkedIn. A LinkedIn há 3 anos a LinkedIn tem, neste momento, 135 milhões de utilizadores. E já agora está a crescer a uma taxa de não sei quantos milhares ou milhões por dia. Não faço ideia. O que eu sei é que a empresa tinha 60 trabalhadores há 3 anos. Agora tem 2.000. Já agora, a empresa não cabia no edifício. E quando um tipo entrava no edifício, estive lá 3 horas, sentia um ambiente de estaleiro. Sabem o que é um estaleiro? Um sítio onde se constroem navios? Okay? O ambiente que um tipo sentia era que é um ambiente de estaleiro. As pessoas corriam nos corredores. Já agora, pareciam divertidas a fazer o que estavam a fazer. É muito diferente visitar uma empresa como a LinkedIn ou visitar a Oracle, ou visitar a Google, que são estabelecidas. Quando se sente aquele ambiente de estaleiro, é realmente excitante vê-lo. E, finalmente, obviamente, vi uma obsessão é a palavra certa, em ganhar grande, não ganhar pequeno. A pergunta que convém fazer é, será que nós estamos tão longe disso? Eu gostava de vos dizer que, apesar de toda a negatividade do contexto macroeconómico, eu sou daqueles que acredita que no próximo ano nós vamos ter a grande crise do Ocidente, acho que vamos ter uma depressão, okay? Quer nos Estados Unidos, quer na Europa, okay? Portanto, não sou positivo sobre
o contexto macroeconómico, sou muito negativo, até porque, sinceramente, acho que o Ocidente anda a viver à sombra da bananeira há muitos, muitos anos, ok? E ninguém diz isso às pessoas, basicamente. Estamos a perder competitividade consistentemente para o Oriente há dezenas de anos e não fazemos nada para alterar as coisas. Mas, no entanto, apesar desse contexto que vai marcar a nossa realidade odierna durante os próximos anos em Portugal, eu sou muito positivo sobre os últimos anos, em particular no contexto tecnológico. Não posso falar do que não sei, só falo de IT. Porquê é que eu digo isto? Digo isto por duas outras coisas. Vou-vos dar alguns elementos, alguns data points. A produção em quantidade e em qualidade da ciência em Portugal melhorou a olhos vistos nos últimos anos. Devemos isso ao Mariano Gago, talvez o melhor ministro do anterior governo. Okay? E devemos-lhe absolutamente este facto. É um facto relevante, mensurado, medido, com dados e que é inatacável. O que nós precisamos agora é transformar essa ciência em economia, em valor. Subimos na escala de inovação, mas não conseguimos ainda transformar esse conhecimento científico em empresas. É isso que nós temos que fazer. Por outro lado, ao mesmo tempo, eu assisti, por exemplo, aos programas MIT Portugal nos últimos 3 anos. Posso-vos dizer que na competição final do MIT Portugal deste ano, quando foram feitos elevator pitches de 20 empresas, eu senti que não estava em Portugal. Porque aquela qualidade de elevator pitches era perfeitamente compatível com qualquer mercado de primeiro mundo. Quando acontecem coisas como esta, obviamente isso para todos os efeitos dá-me satisfação. Mas eu acho que isto está a acontecer por baixo. Não está a acontecer porque um governante tomou a decisão. Está a acontecer porque a economia, as pessoas reais já perceberam que não há nenhum governo que vá tratar delas. E estão a tomar o futuro nas suas mãos. O que eu acho que é a única forma de resolver o problema económico em Portugal. Não há outra. E depois eu gostava de falar de um miúdo que podia ser meu filho. Eu tenho 48 anos. Este rapaz chama-se Norberto Guimarães. Eu não o conhecia até terça-feira. E eu vi-o 15 minutos. Mas esses 15 minutos foram suficientes para ainda hoje, quando me lembro do miúdo, me excitar. Porque o tipo, com 23 anos, já criou 7 startups. Falhou em todas. Mas não preciso ser oráculo para perceber que aquele tipo vai ser um grande empresário. Okay? Já agora, também não preciso ser oráculo para vos dizer que eu vou arranjar maneira de trabalhar com ele. Okay? Porque ele é simplesmente fixe, cool. Okay? Quando acontecem coisas como esta, para mim, isto dá-me esperança de continuar e simplesmente ânimo para fazer aquilo que tenho de fazer todos os dias. Porque eu gosto de ventures. Gosto, como vos digo, de construir o futuro. Há um livro muito famoso, que é o Lawrence Arabia, que tem uma frase que eu gosto muito. Os tipos mais perigosos, entre os dois tipos de sonhadores, os sonhadores que sonham a dormir e os sonhadores que sonham acordados, dizia o livro que os mais perigosos são aqueles que sonham acordado, não são aqueles que sonham a dormir. Eu sou desse tipo. Eu sonho acordado. Então, o que é que nós temos que fazer neste contexto para criar a nossa versão, entre comas, do Silicon Valley, com B? Porque a gente troca aqui os Bs pelos Vs em Braga. Okay? Já agora, já que temos a fama, recolhamos o proveito. Okay? Basicamente, o que nós temos que continuar a fazer é fazer o que temos estado a fazer mais rápido. Já agora, precisam ter a noção de que Silicon Valley demorou 30 a 40 anos a ser construído. Nós não podemos esperar construir Silicon Valley em 5 anos. Não é possível. Temos de ter paciência. Ou melhor, resiliência. Paciência é a palavra errada. Resiliência é uma palavra mais correta. Quem corre uma maratona tem de ter resiliência. Okay? Não pode ter paciência. É mais de paciência. É aguentar a dor. Nós vamos ter de continuar a aguentar a dor. E vamos ter de o fazer de forma supesada, sustentada. O que é que eu entendo por sustentado? Nós não podemos fazer como os americanos. Diz que os americanos, they throw money at the problem. Eles atiram dinheiro aos problemas, porque podem fazê-lo, têm muito dinheiro. Nós não podemos, temos pouco. Nós vamos ter de ser capazes, nos próximos anos, de usar de frugalidade, de escassez, como arma para fazer as coisas. Porque não vamos ter muito dinheiro. Isso não quer dizer que isso não seja possível. Quando eu criei a Enabler, eu pedi €500 mil para começar a empresa. Retornei o dinheiro 6 meses depois e o investimento líquido na empresa foi 0. Já agora, gerei €70 milhões de valor em 7 anos.
para os meus acionistas. Não foi mal. A empresa hoje vale 250 milhões de euros. Nunca me passou pela cabeça, nem no meu sonho mais lunático, que a empresa pudesse um dia valer 250 milhões de euros. Okay? Agora, devido a esta experiência, já tenho mais noção do que é possível fazer. As próximas vezes terei mais noção. Temos também de continuar a atrair dinheiro de qualidade para Portugal. O que é dinheiro de qualidade? É que o dinheiro não é todo igual. Há dinheiro que é só notas. Eu não estou a falar de dinheiro de notas. Para mim, neste negócio, que é um negócio de propriedade intelectual, é mais importante o dinheiro relacional, o dinheiro que é capaz de vos conectar às pessoas certas, do que o dinheiro. É isto que eu chamo smart money, or high quality money. Okay? Há low quality money e há high quality money. Nós precisamos de high quality money. Não é fácil atrair os melhores deste domínio para Portugal. Mas foi gratificante, por exemplo, ver que uma das empresas portuguesas que ia connosco teve uma reunião com a Sequoia, que já se transformou noutra na mesma semana e que tem outra reunião na próxima semana. A Sequoia é só o melhor venture capitalist do mundo. Isto só aconteceu porque houve um Presidente da República e um Secretário de Estado que procuraram marcar reuniões com a Sequoia. A Sequoia é mais importante para o mundo do que grande parte das universidades do mundo. Repito, a Sequoia é mais importante para o mundo que grande parte das universidades do mundo. Porque é o motor de fazer acontecer as coisas. Em tudo isto, não encontro maneira de continuar a fazer este caminho sem trabalhar muito. Eu não acredito que seja possível vencer o desafio económico que temos nos próximos anos em Portugal sem trabalhar. Sem trabalhar, sem poupar e sem ser frugal. Ao contrário dos últimos 10, 20 anos, em que literalmente nos aburguesamos e vivemos, e soubemos viver, sempre acima das nossas possibilidades. Finalmente, eu gostava de vos dizer que a engenharia portuguesa, por experiência própria, não posso falar do que não sei, mas falo do que sei. Na minha disciplina, da disciplina de engenharia de sistemas, eu trabalhei com americanos, com indianos, com alemães, com ingleses. Eu não encontrei nenhuma razão para dizer que a minha educação aqui em Braga não foi ao nível das melhores do mundo. Eu estive em Stanford esta semana. Stanford é a pátria de Silicon Valley. Okay? O meu mestre do Minho, que alguns de vocês conhecerão, chama-se professor José Oliveira, é a única pessoa que eu chamaria mestre, okay? Foi convidado para ser professor em Stanford. Reza a história que recusou, dizendo que vivia em Ponte Lima, que é uma terra muito bonita, e havia um carvalho do qual ele gosta particularmente e do qual não se pode separar. Eu adoraria ter visto a cara do americano do outro lado quando leu a carta. Estamos a falar da melhor universidade do mundo, provavelmente a Computer Science. Eu não entendo que a gente tenha qualquer diferenciação negativa neste domínio. Se temos uma diferenciação negativa é em vendas e em marketing, não é em engenharia. Já agora, temos de assumir que temos uma diferenciação negativa no tamanho do nosso país. O país é pequeno e não vai crescer. Okay? Portanto, a única forma de a gente dar corda aos sapatos é literalmente apanhar aviões como se fossem autocarros. Aconselho vivamente às pessoas que são jovens nesta sala que assumam que os autocarros agora se chamam aviões. Isso é normal no mundo de hoje. A última coisa que queria partilhar convosco é uma oração. E vou-vos pedir desculpa por vos ler um poema. Mas esta semana, quando conversei várias vezes com um miúdo, mais uma vez podia ser meu filho, um cientista chamado Hugo Gamboa, que tem uma empresa pequenina, que basicamente pretende fazer uma coisa muito simples. Pretende introduzir no corpo humano um pequeno chip que, literalmente, debite dados para a web em tempo real sobre o corpo daquela pessoa. Esse é o sonho deste miúdo. Porquê é que ele quer fazer isto? Já agora, pode-vos parecer extremamente pouco humanista, este statement. Não sei se vocês sabem que 4% da despesa de saúde do mundo desenvolvido, é gasta em medicina preventiva. 96% é gasto em medicina curativa. Os custos de todo o sistema de saúde em todo o mundo estão a disparar. Mas as nossas doenças já não são agudas, são todas crónicas. Temos uma epidemia de diabetes, motivada pelo consumo exagerado de açúcar. Temos uma epidemia
de obesidade motivada por uma doença nova chamada, literalmente, estagnação. Nós não nos movemos, não fazemos exercício. Os médicos já consideram isso uma doença, já tratam isso como se fosse uma doença. E isto não se resolve, pura e simplesmente, com medicina curativa. Só se pode resolver com medicina curativa. Este miúdo quer atacar o problema, desde logo, monitorando pessoas. E dando-lhes eco de dados, com dados. Porque se as pessoas tiverem eco, elas fazem alguma coisa pelo assunto. Várias vezes, as conversas com o Hugo foram muito elevadas esta semana, foram excitantes. E várias vezes, nós os dois, voltamos a este poema. E eu achei tão giro que eu achei que devia partilhar convosco este poema. Este poema foi escrito por Fernando Pessoa na Mensagem. E é um poema que, para mim, descreve muito bem Portugal hoje. Vão-me permitir ler-vos o poema. Este poema foi escrito num contexto de contar que fizemos o mundo, descobrimos o mundo e depois destruímos o império. E é nesse preciso contexto que ele escreve: Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância, de uma a outra, mas que seja nossa. É precisamente isto que Portugal tem que fazer. Tem que conquistar a distância. De outra maneira. Era isto que queria partilhar convosco hoje.